Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui. Nossa, que alegria! Há mais de um ano compartilhamos juntos o estudo da doutrina espírita. Há mais de um ano juntos temos aberto as portas para o conhecimento da evolução. Quanto nós não aprendemos juntos? Quantas informações a doutrina espírita não nos traz? Quantas respostas? Todas as respostas para os campos da luz, da evolução, da necessária transformação estão na doutrina espírita. Principalmente, nós vivemos atualmente uma questão de suma importância discutida mundialmente, um assunto compartilhado por todos os governantes, pelo menos a nível de discussão, por todos os cientistas, a nível de informação, de estudos aprofundados, que é a questão da ecologia, a questão das mudanças climáticas, a questão, enfim, do aquecimento global. E nós, quando abrimos os campos do conhecimento da doutrina espírita, ali nós vemos as respostas, a essência da qual precisa o homem partir para que as modificações que sejam feitas não apenas sejam duradouras, não apenas caminhem para a permanência da regeneração, mas acima de tudo estejam de acordo com os campos da fraternidade, para que nós possamos encerrar realmente o processo expiatório no planeta Terra, para que realmente a vibração do processo da regeneração ocorra no planeta. É imprescindível que nós possamos iniciar a nossa caminhada junto às leis divinas. É imprescindível que as nossas ações na Terra estejam de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. É essencial que os passos humanos, na verdade, tornem-se passos de espíritos, espíritos que compartilham na Terra os caminhos do lar, junto a outros espíritos em outras fases evolutivas. Abrimos as portas de evolução e nos deparamos com os temas mais modernos que ocorrem hoje na Terra. Nós abrimos as portas do Consolador Prometido e eis as respostas essenciais, as diretrizes assim necessárias, os campos das orientações do Mestre. Se nós parássemos hoje e tivéssemos um encontro com Jesus, abordássemos o Cristo e perguntássemos: Jesus, temos aqui em nossas mãos a pauta dos caminhos mais discutidos da Terra. Nós buscamos a tua orientação, Mestre do amor, Mestre da sabedoria, Mestre da bondade. Que caminhos devemos fazer em relação ao que causou a pandemia? Que caminhos devemos fazer em relação ao grave processo das mudanças climáticas? Ele nos traria as respostas da doutrina espírita, porque elas são do Mestre. As respostas do Consolador Prometido advêm dos campos luminosos daqueles que orientam o planeta Terra. Meus amigos, e nós que aqui estamos, nos sentamos juntos com essas pautas que intrigam os governantes de todo o mundo e abrimos os livros da sabedoria universal e encontramos neles todas as respostas. Então, que alegria nós nos reunirmos de novo, juntos, espíritos de evolução que nós somos, aprendizes do Mestre que nós somos, a fim de encontrar, pelo menos, como fazer a nossa parte e como unidos fazermos o campo da egrégora universal de transformação que leva ao processo da instalação definitiva da bandeira da fraternidade de nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos estudar junto um documentário que se chama Virunga. É um documentário do Netflix do ano de 2014 que trata especificamente do que ocorre no Parque Nacional do Congo, ali na África Central, mas quase África Oriental, quase fronteira com Uganda. Então vai tratar especificamente da situação dos gorilas no Parque Nacional do Congo e, mais do que tudo, acima de tudo, da dedicação intensa dos guardas que se dedicam à vida e realmente sacrificam a própria vida a fim de preservar o parque, a fim de preservar os gorilas, homens cujo idealismo
está acima de tudo que eles consideram ao seu redor. Exemplos para nós nos caminhos do que a humanidade deve fazer. Então, meus amigos, vamos ouvir sobre Virunga e recomendamos que você assista. Assista porque é tão importante que nós conheçamos os companheiros espirituais que trilham conosco os caminhos da evolução. É tão importante que quando nós perguntamos ao mestre, mestre, o que se passa com estes irmãos que ocupam teu coração com o mesmo peso que nós temos? Senhor, o que se passa com estes companheiros espirituais, filhos do mesmo Pai, que hoje caminham no processo de evolução do outro lado do planeta? Então nós podemos observar documentários como este, como o documentário que nós tivemos a oportunidade de estudar juntos na semana passada, a fim de que o nosso olhar se expanda, a fim de que possamos sair do nosso núcleo e observar que os nossos irmãos na Terra trilham também caminhos de dificuldades e que nós podemos ser a voz que vai fazer a diferença. Então, olá Nádia, olá Natália, vamos ouvir o que vocês têm a nos dizer e, meus amigos, assistam Virunga e realmente depois se aprofundem em outros filmes e outros documentários que nós vamos ter a oportunidade de citar aqui, para que nós possamos aprender sobre os animais, compreender as necessidades deles, entender onde o mestre precisa de nós, fazer do mundo ocidental uma voz tão forte, tão definitiva, uma voz que ecoa, na verdade, a voz do Cristo e as leis divinas, de maneira que ela possa irradiar-se por todo o planeta e chegar até estes irmãos que se encontram na África. Olá, Sandra. Olá, Nádia. Tudo bem? Bom, eu vou falar um pouco sobre os gorilas, sobre o documentário Virunga. O documentário Virunga, ele fala como os gorilas das montanhas que habitam o Parque Virunga no Congo, na África, estão ameaçados e como eles vivem atualmente. A primeira cena que mostra o gorila que mais impressiona é o seu olhar. Como o olhar dele é profundo e cheio de emoções, e é um olhar muito similar ao nosso, a gente acaba se identificando muito com o olhar do gorila. O documentário mostra a rotina de um centro de conservação no parque, que abriga 4 gorilas órfãos e são os únicos gorilas das montanhas em cativeiro, em todo o mundo. Seus tratadores os consideram como família. Com a história de vida parecidas, ambos são vítimas da guerra no país e perderam seus pais e entes amados muito jovens. A Maisha, que é uma das gorilas, ela foi vítima de caça ilegal com 3 anos. Esses caçadores matam os gorilas adultos para capturar e vender ilegalmente seus bebês. O caboclo é o único macho. Ele também foi vítima da caça ilegal e acabou perdendo uma das mãos muito jovem. Ele é um pouco agressivo, porém, eles têm muito carinho uns pelos outros. Em particular, pela Maisha, eles têm um grande amor. As 2 irmãs tiveram seus pais mortos durante o grande massacre dos gorilas em 2007, onde 9 deles foram covardemente mortos. Porque as pessoas que defendem a exploração do parque acreditam que o parque só é protegido por causa dos gorilas. Eles acabam não entendendo que, na verdade, está protegendo os gorilas, mas está protegendo ao todo, a natureza, a nossa vida, que a gente precisa de todo esse sistema, de todos os animais, da natureza e de tudo isso. Muita gente foi ver o que houve e ajudar a enterrar seus corpos quando aconteceu esse massacre, porque é como se fossem membros da família que tivessem sido mortos e fizeram o enterro desses gorilas, como se fossem uma família mesmo. Esses bebês gorilas órfãos, eles estavam fracos e desprotegidos, e os guardas os acharam e cuidam deles até hoje como se fossem pai e mãe. Eles são umas crianças extremamente brincalhonas. Ficam mal-humoradas quando a comida demora. É muito engraçado. Eles têm personalidade. Eles entendem tudo. Os tratadores possuem enorme respeito e afinidade com os gorilas. Eles os carregam, interagem nas brincadeiras, fazem de tudo para que eles não se sintam sozinhos. São uma família mesmo, eles passam o dia todos juntos. O trabalho dos tratadores é esse: ficar com os animais, cuidarem, fazer companhia, brincar.
Eles dizem que é incrível acompanhar conforme eles crescem, que ficam cada vez mais inteligentes e cheios de personalidades. E eles também nos mostram que precisam entender esses animais e usar a psicologia com eles, para eles fazerem com que eles contribuam com as atividades. Eles acabam usando a psicologia para entender a mente desses animais e que fazer com que eles fiquem um pouco mais próximos e entender o jeito de cada um. A intenção é cuidar deles para que possam ser reinseridos na floresta depois de adultos. Somente nessa região do Congo existe essa espécie de gorilas. Hoje em dia há cerca de 800 animais apenas que vivem sob constantes ameaças. E nós dizemos 800 animais apenas no mundo. Se os perdemos, estaremos perdendo uma espécie magnífica. A proteção do parque não conserva apenas as espécies animais, mas também contribui com o turismo. As belezas naturais do parque são incríveis. A diversidade dos animais também é grande, não apenas só os gorilas estão ameaçados, mas também elefantes, búfalos, hipopótamos e tantos outros que lá vivem. Infelizmente, ao longo do documentário, vemos o relato de quando a milícia rebelde invade a cidade próxima ao centro de conservação, onde os gorilas se encontram. Os conflitos os afetam diretamente, pois eles se assustam muito com as bombas e os tiroteios. Eles entendem tudo isso, eles entendem que está acontecendo alguma coisa de errado. Os gorilas do cativeiro só querem ficar junto aos tratadores, porque eles ficam com medo, então eles ficam querendo ficar agarradinho com os tratadores, bem pertinho, para se sentirem um pouco mais seguros. Nos é mostrado também que durante essa guerra, esse confronto, o fornecimento de comida é afetado. E durante esse tempo também, o caboclo ele fica doente durante esse conflito, porque ele fica estressado, ele está entendendo tudo o que está acontecendo. E o veterinário tem dificuldades para chegar a ele e ele acaba morrendo. A dor e o sofrimento dele enquanto está doente é visível. A gente pode ver no olhar dele o desespero e a dor. É muito chocante e impactante. Quando ele morre, a dor do tratador e das outras gorilas também é muito triste de se observar. É realmente perder alguém da família, alguém que a gente ama. Aí também a gente pode ver que não precisa ser laços de sangue, mas laços de amor mesmo. Vemos que apesar de todo o conflito, existem homens tão bons que defendem nossos irmãos gorilas e dão as suas vidas literalmente para protegê-los. Acima de tudo, entendem que são partes de uma grande família e os tratam com respeito e muito amor. É muito bonito de se ver essa relação das pessoas dos tratadores, dos guardas do parque que realmente estão dispostos a darem a vida por esses animais, pela natureza, por saberem que eles estão protegendo vidas. Natália, é muito interessante ouvindo tudo que você está falando, assistindo o documentário realmente. O olhar nos sensibiliza tanto. E realmente nós nos sentimos vendo um irmão de espécie. E não tenhamos dúvida, é um irmão de espécie. Os gorilas, os grandes primatas, os primatas em geral, são animais que guardam uma semelhança na face, no olhar, nos gestos, nas mãos, na personalidade, que em muitos casos lembram a nós mesmos. Um nível de comunicação, um nível de consciência, uma forma de vínculo. Eles brincam, eles realmente são famílias. Isso me lembra muito um filme que muitos de nós tivemos oportunidade de assistir, que é Na Montanha dos Gorilas. É um filme de 1998 que conta a história de uma primatologista, Diane Fossey, que morre no final do filme porque, na verdade, ela morreu defendendo os gorilas ali das montanhas da África Oriental, de Uganda. Então, ali muito próximo, muito próximo ao Parque Nacional do Congo. E graças a ela e outros primatologistas, já houve uma mudança de mentalidade, a busca pela preservação, pelos cuidados destes animais. E aí, quando nós falamos em animais, nós vemos, por exemplo, nós já tivemos oportunidade de falar aqui sobre alguns animais que tiveram, alguns primatas, gorilas, chimpanzés que tiveram habeas corpus concedidos pela justiça por serem considerados
com o direito de serem livres. Quando nós vemos um nível de consciência tão semelhante ao nosso, um nível de afinidade tão imprescindivelmente parecido conosco, de inteligência, nós vemos, por exemplo, no documentário que você falou realmente, Natália, a necessidade de se utilizar de psicologia, de entendimento, de um acordo, a fim de que as crianças, aqueles órfãos que ali estavam, aqueles gorilas pequeninos, que eles possam colaborar nas brincadeiras, se socializar e se preparar para poderem voltar livres ao parque depois. Nos faz questionar. Eu vou trazer aqui uma informação que está no livro A Gênese, Codificação Espírita, que Kardec nos traz, e é uma informação para nos chamar a atenção realmente, em que ele fala o seguinte, no capítulo 11, da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada há aí de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Olha, eu vou repetir aqui, nada aí há de impossível. Vou reforçar mais. Bem pode dar-se, vamos abrir os ouvidos, que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo esta vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas aos exercícios de suas faculdades. E aí, quando nós vamos estudando, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz fala no capítulo Palavra e Responsabilidade, que é o capítulo 10 da primeira parte, e ele fala que os espíritos luminosos a serviço de Jesus, responsáveis pelos processos de evolução, educaram e auxiliaram os espíritos das primeiras fases de humanidade para que eles aprendessem a falar ao longo de múltiplas reencarnações, ensinando a eles o processo da fala, para que aos poucos eles fossem automatizando o pensamento contínuo. E nós olhamos, irmãos, primatas, sejam os gorilas, sejam os bugios, todos os primatas, e vemos aquela sensibilidade muito semelhante ao homem. Por exemplo, o chimpanzé é semelhante, até fazendo guerras, como faz o homem. Uma inteligência peculiar, uma forma de comunicação impressionante. Fica muito fácil de nós entendermos uma coisa que eu vou dizer aqui, que a equipe espiritual da SEMA tem nos informado ao longo dos seminários e psicografias que nós temos recebido, confirmando essa informação de Kardec, que no corpo dos grandes primatas reencarnam os espíritos na primeira fase de humanidade, a fim de que ali comecem a desenvolver os caminhos de sua humanização. Então, meus amigos, trata-se, na verdade, de nossos irmãos de mesma espécie, embora em estágio evolutivo anterior ao nosso. Já desprendidos da fase de animalidade, encontram-se no processo de automatização do pensamento contínuo, de desenvolvimento da comunicação, acompanhados de perto pelos espíritos luminosos responsáveis por esta primeira fase. E estão eles sofrendo desesperadamente. Hoje a ciência reconhece realmente a capacidade muito próxima do homem. E a nossa sensibilidade nos permite vermos-nos com semelhanças impressionantes nestas crianças animais. Meus amigos, e nós estamos decapitando, matando mães, enjaulando os filhos em zoológicos, amputando mãos para que nos sirvam de cinzeiros, desconsiderando absolutamente seu altíssimo nível de consciência e sendo eles espíritos iniciando o processo de humanização. Que exemplo nós estamos dando a eles do que significa serem
humanos. Imprescindível, meus irmãos, que aprendamos os caminhos do amor ao próximo e acolhamos desses espíritos que adentram a fase de humanidade, como devemos acolher os espíritos em todas as fases de evolução, como nossos irmãos, necessitados acima de tudo de nossos exemplos de fraternidade e amor, tal qual o Mestre Jesus nos exemplificou da mesma maneira os caminhos do amor incondicional. Oi, Sandra, Natália. Com muita satisfação, estamos aqui mais uma vez reunidas para conversar com os nossos ouvintes sobre mais um documentário. No documentário Virunga, bem no início, eles mostram o enterro de um guarda florestal e uma mensagem que é dita marca muito bem o sentimento dessas pessoas. Eles dizem que ele morreu lutando para tentar reconstruir seu país, o Congo. E essa é a história de mais de 130 guardas que já morreram durante esses conflitos. A história da África, como de diversos outros continentes, é marcado pela dominação europeia. Em 1885, ela foi dividida em colônias governadas por nações da Europa, onde seus recursos foram saqueados, como marfim, borracha, minérios e outros. E milhões de pessoas foram mortas e mutiladas. Chegaram a conseguir a independência do Congo, porém, Lumumba, o líder da época, acabou sendo morto por milícias europeias que tinham apoio dos governantes da parte ocidental da África. Uma parte marcante do documentário é a fala dos militantes europeus daquela época, que eram extremamente racistas e tratavam os africanos com inferioridade. Eles diziam que pessoas pretas eram como animais para eles, demonstrando não somente a mentalidade da época em se acharem mais importantes que animais, mas como se achavam mais importantes que as pessoas que ali viviam. A exploração dos minerais preciosos continuou e se intensificou ao longo dos séculos. Grupos de rebeldes lucravam e lucram com esse comércio alimentado pela indústria global dos eletrônicos. O genocídio, em Ruanda, desencadeou uma guerra civil, onde mais de 5 milhões de pessoas morreram. Em 2003, houve um frágil acordo de paz e em 2006 tiveram as primeiras eleições democráticas em 40 anos. Em 2010, suposta descoberta do petróleo no leste do Congo, onde se encontra o Parque Virunga, trouxe instabilidade para a região novamente. E em 2012, a instabilidade retomou com grupos brigando a favor e contra a exploração da região por uma empresa europeia. E é sob este cenário instável que o documentário é gravado, mostrando a realidade dos conflitos. Os guardas florestais mantêm uma rotina de ronda no parque, combatendo caçadores ilegais, milícias rebeldes e grupos a favor da exploração na região. Esses guardas têm treinamentos militares e enfrentam perigos de morte todos os dias, mas juraram defender o parque até o final de suas vidas. Ver o depoimento deles é emocionante, como se preocupam com a honra de fazer o que é certo e de seguirem as leis. Também vemos o medo por suas famílias e a esperança que seus filhos tenham a oportunidade de crescer num país melhor, onde possam estudar, criar carreiras e viver de forma pacífica. Um dos grandes defensores do parque, diretor de uma das unidades, é Emmanuel. Ele diz que sua tarefa é muito mais do que gerir, mas sim defender e proporcionar melhores condições de vida para os moradores e para os animais do parque, em conformidade sempre com a lei local e global. E por se mostrar contrário à exploração do petróleo na região, ele é atacado diversas vezes. Grupos locais apoiam a exploração, pois se deixaram comprar com a promessa de futuras participações nos lucros, e perseguem os defensores do parque. O documentário mostra como milhares de famílias vivem fugindo dos conflitos na África, que parecem não ter fim. Uma jornalista retrata a vida dessas famílias refugiadas no Congo, mostrando condições precárias que vivem. E a causa de cada vez mais terem esses conflitos é devido a um grupo de rebeldes chamado M23. Ela tenta mostrar como essa milícia rebelde se vinculou com a empresa de exploração de petróleo. Ao longo do documentário, ela faz diversas entrevistas, gravando depoimentos. Não tem evidências claras e provas específicas de que eles têm uma oferta formal da empresa, mas eles sempre deixam isso muito claro ao longo de suas conversas. Ao longo do documentário, ela também interage com representantes dessa empresa que se mostram bem indignadas com os protetores do parque. Durante um jantar específico, um deles, ex-combatente de forças especiais da Europa, diz que as pessoas locais gostam de sangue, que não se pode ensiná-las e que a única solução seria recolonizá-los, que vivem de maneira primitiva e não sabem administrar sozinhos o que têm. E que não entendem principalmente o posicionamento do diretor do parque,
que eles estão fazendo isso por algum interesse maior que a conservação, que ninguém se importa com gorilas, e diz que deve haver riquezas e interesses futuros ali que ainda não descobriram, e reforçam a quantidade de dinheiro que podem fazer explorando aquele lugar. Aqui fazemos um paralelo com o início do documentário, onde décadas depois, e algumas pessoas ainda se acham mais importantes que outras devido à sua condição social. E como a ganância de algumas determinadas pessoas as tornam cegas, achando que todos são iguais e não entendem que para alguns a conservação do parque é o mais importante, pois conservar a vida dos que ali vivem é acima de tudo, moral e o mais importante. O documentário mostra como a África sofreu com a exploração de seus recursos naturais por agentes estrangeiros durante séculos, e como isso trouxe tanta violência para este continente. O jornalista entrevista grupos locais de apoio à exploração, visita o campo dos rebeldes do M23, que é o retrato de muitos jovens que ali se encontram carregando armas de fogo muito cedo. O líder dizendo que pode lucrar com a exploração do petróleo. Mas há também comunidades que só querem a paz e viver em harmonia com o parque. Durante a invasão do grupo rebelde na cidade, próxima onde ficavam os gorilas em cativeiro, vemos o exército fugindo, as tropas rebeldes formadas por jovens se instalando, e o medo das pessoas e dos animais. Após algumas semanas, o conflito se estabiliza. A área agora pertence ao M23. Trouxe muita incerteza aos moradores e principalmente aos guardas do parque. Mas eles não podem simplesmente ir embora. Os guardas florestais tentam voltar aos poucos às suas atividades, mas sempre sob muitas ameaças, principalmente o diretor do parque. O documentário mostra como a empresa trata com descaso o país da mesma maneira que a região é tratada há séculos, e como eles instigam a destruição da maior riqueza que o Congo tem, que é o Parque Virunga. Nádia, nós vemos aí a questão política, esse documentário de 2014, e a gente pensa, nossa, será que modificou-se? Será que mudou? Na verdade, nós tivemos no início de abril de 2020, aproveitando a situação da pandemia, essa modificação que houve no mundo, a morte de 14 guardas do Parque Nacional do Congo. E no início de janeiro de 2021, mais 6 guardas. E olha, 2020 foram 14 guardas e 5 civis que trabalham intensamente para defender aquela região de floresta, todas as espécies que ali estão e os gorilas também. Nós vemos essa questão política com um peso enorme. A economia, o dinheiro, e como em todos os documentários que nós temos vistos, tratando de diversos temas completamente diferentes, na verdade, assim, engatilhados uns aos outros, formando uma grande rede de informações, que é isso que nós estamos tentando trazer a partir daqui dos podcasts que nós temos feito, mostrando os elos que existem entre todos os documentários, no entanto feitos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, e nós temos alguns elos em comum entre eles, e um primordial é a conspiração. Os interesses econômicos acima dos interesses das espécies, das plantas, e eu vou dizer mais, os interesses econômicos de alguns que preponderam sobre o interesse de toda a humanidade. E aí, muito mais, os interesses econômicos preponderando acima dos dados morais. Os caminhos da expiação se alongando e se aprofundando e se enraizando cada vez mais na Terra, ao invés de ocorrer um processo de libertação e de regeneração. Vou dizer como nós precisamos de Jesus e das suas lições do Evangelho, o maior psicólogo que já existiu, com suas lições libertadoras do amor, traçando os caminhos da luz e nos revelando os caminhos da evolução. Meus amigos, as questões políticas ainda são tão intensas porque a humanidade como um todo não se fez o eco destas verdades, defendendo os caminhos da justiça amorosa de Deus. Quando a grande maioria da humanidade tomar o conhecimento e trazer no coração o desejo de que o certo ocorra, os interesses econômicos se modificam para que o certo do dinheiro vá de encontro ao certo da fraternidade. Porque há formas de se fazer sem se destruir, sem se maltratar, sem ser violento e sem ser cruel. Existem hoje, de acordo com os desenvolvimentos intelectuais, o que o planeta já nos mostra, é que há incontáveis formas de vivermos em paz e sustentarmos toda a terra. Porque ao nos libertarmos da carne, o que realmente importará é como os nossos passos durante a reencarnação terão estado de acordo com os caminhos do amor
ou não. Nós temos um compromisso com Cristo, mas também temos um compromisso para conosco mesmo. E o compromisso para com Cristo e para conosco mesmo passa, sem dúvida nenhuma, com o nosso compromisso profundo aos nossos irmãos animais e a toda a natureza. Nós temos, meus amigos, não é uma possibilidade. Nós temos o dever, como espíritos em fase de humanidade, conhecedores de Deus, detentores da capacidade intelectual, o dever de abrir os campos do amor e auxiliar aqueles que vêm na retaguarda da humanidade, nos tornando o caminho deles tal qual Cristo se tornou o nosso caminho, atendendo suas necessidades como os irmãos das esferas superiores têm nos auxiliado nas nossas, ensinando os caminhos do amor tal qual eles nos ensinam incansavelmente, e libertando a natureza e os animais da vil presença humana como verdugos, trazendo a eles a liberdade com a chave do amor, libertamos a nós mesmos e caminhamos para a regeneração. Regenerando a nós mesmos, regeneramos o planeta. Nossos amigos em fase inicial de humanidade, iniciando seus passos na espécie em que nós nos encontramos há tantos e tantos milênios, nos chamam ao auxílio, ao amparo, ao amor. Deixamos aos nossos irmãos primatas a mensagem da SEAMA, a mensagem da doutrina espírita. Sejam bem-vindos, meus irmãos. A humanidade tem de nós o compromisso de sermos intermediários da mão luminosa do Cristo, nosso irmão mais velho, nosso exemplo de amor. Nós vamos encerrando o nosso podcast dessa semana, trazendo Jesus, nos lembrando: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um abraço de toda a equipe de voluntários da ASEAMA.